Fala aí galerinha, beleza? Aqui é o Druida do canal Taverna do Druida, o seu canal de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Toca a vinheta! Sua vez! Fala aí galerinha, beleza? Aqui é o Druida, do seu canal Taverna do Druida. Bom, hoje no canal vamos fazer uma coisa nova. Se o pessoal gostar, vamos continuar com essa série. É basicamente um meio datamine e um meio validação do deck estrutural novo que será lançado. Um deck EX. Deck EX de Herói dos Elementos. Pessoal, para quem não sabe, decks EX, geralmente essa sigla EX para Konami é dinheiro. Pelo menos o que aconteceu com a Maga Negra. Esperamos que dê para comprar pelo menos um pacote com gema, mas todo mundo sabe que não vale tão a pena assim comprar uma vez só. Esse tipo de estruturais geralmente você tem que comprar de 2 a 3 vezes, que é o caso, por exemplo, do mecanismo antigo, que vale a pena a partir que você tem 3 cópias do Evil. Nesse datamine, também contamos com a ajuda do inscrito Guilherme, que nos ajudou muito incessantemente a testar esse deck, com várias combinações diferentes. Lembrando que os testes desse deck foram feitos com as seguintes regras. Basicamente, só cartas do Yu-Gi-Oh! Duel Links, sistemática Speed Duel, por exemplo, 3 cartas de monstros, 3 cartas mágicas no campo apenas, e as invocações fusões também só as que existem no Duel Links, para não ter problema, para ser uma coisa mais verídica. Outra coisa que nós levamos em consideração é, não sabemos todas as cartas que virão nesse deck estrutural. Basicamente sabemos aquelas que foram anunciadas naquela fotinha que todos vocês viram e uma ou outra que a gente presume que vai vir. Porém, pode ser que venha outras cartas nesse estrutural que mude toda a nossa análise. Mas levando em consideração os outros decks estruturais que já tivemos, vai ser muito difícil fugir disso. Porque se você pegar os decks estruturais de Mecanismo Antigo, Maga Silenciosa, Espadachim Silencioso, as cartas boas que faziam o deck girar, basicamente são aquelas, são as ultra raras e as super raras. O restante são complementos que eles colocam, às vezes até para tapar buraco, como foi no caso do Mecanismo Antigo, que na minha opinião taparam um buraco com uma carta ou outra ali que não precisava, né? Pra dar falando que dá dando um auxílio. Beleza. Então a nossa validação de deck seguiu essas seguintes premissas, tá bom? Vamos dar uma olhada nas cartas que vão ser lançadas? Bom pessoal, vamos começar a análise das cartas que virão no novo pack estrutural que será lançado por esses dias. E a primeira carta que eu quero chamar a atenção de vocês é a carta New Space Collector. O que essa carta faz basicamente? Essa carta ela é o buscador de monstros do seu pack. Basicamente, se você invocar ela em campo por invocação normal, você pode fazer uma invocação especial do seu deck ou da sua mão de um monstro nível espacial ou Nils, o herói do elemento, direto para o campo em posição de defesa, para te ajudar a fazer algumas fusões. E se você tiver essa carta em campo, uma vez por turno, você pode tributar um herói do elemento ou um Nils espacial para trazer por invocação especial uma dessas duas cartas que você tenha no seu cemitério para o campo. Você tributa ela e traz uma carta, um Nils espacial ou um Nils herói do elemento direto do seu cemitério para o campo. Basicamente ela faz isso. Os atributos dela são razoáveis, ela tem 800 de ataque e 1800 de defesa, então basicamente ela tem uma defesa boa, ela consegue segurar um ataque ou outro, mas 800 de ataque não vai fazer muita coisa não. Ela é do tipo luz e basicamente aí terminamos a análise dessa carta. Ela é boa? Ela faz volume de campo, e isso é muito bom no Yu-Gi-Oh! O problema são as fusões que a gente consegue acessar com esse deck que não são lá também muito boas. A gente vai ver isso na próxima carta. Bom pessoal, nossa próxima carta a ser analisada, Nils Fusion.
uma das melhores cartas de fusão do jogo. O problema são as fusões, basicamente. Por quê? Essa carta permite você fazer fusão com cards da sua mão, do seu deck ou do campo. Excelente! O problema dessa carta é só um seguinte item que eu vou até deixar aqui sublinhado para vocês. Faça invocação especial de um monstro fusão do seu deck adicional que eliste exatamente 2 monstros. Vou fazer uma pausa aqui porque tem que ser fusão de 2 monstros, não fusão de 3 ou 4 monstros ou até mesmo 5 monstros que hoje nós temos nos heróis do elemento. Apenas 2 monstros. Isso é um problema. E o outro problema vem depois disso, que incluam, Nils, o herói do elemento. Então, de todos os monstros fusões que nós temos no jogo, de heróis do elemento, só poderemos utilizar com essa carta aqueles que contêm no nome Nils, o herói do elemento. Isso é um problema. Isso cai ainda mais o número de monstros que podemos usar com essa carta. Tirando isso, o resto dela é tudo de bom. Por quê? Depois que ela resolver e ela for para o seu cemitério, ela protege os seus monstros contra destruição por ataque, destruição por carta mágica, destruição por carta armadilha e que embaralhem essa carta de volta para o seu deck. E também dá para utilizar com seus próprios efeitos, porque alguns monstros Nils espaciais de fusão, eles têm um efeito que após eles se resolverem, eles se embaralham de volta para o deck. Então você banindo essa carta do seu cemitério, você pode manter o seu monstro mais um turno no campo, mas é só mais um turno, tá? Depois no próximo turno, quando resolver o efeito dele se embaralhar no seu deck adicional de novo, ele vai se embaralhar, tá? Então é só um turno, pessoal. Mas tirando isso, é uma carta muito boa. Pessoal, terceira carta que iremos analisar essa noite, que é a nossa carta fusão, que vai vir nesse deck EX, que é o herói elemental Brave Nils. Carta muito boa, 2.500 de ataque, 2.000 de defesa. Para os padrões de ataque e defesa, é uma carta normal, sendo que você vai gastar muito recurso para poder invocar ela. E basicamente ela faz o seguinte quando ela entrar em campo. Deve ser invocado por uma invocação de fusão, é óbvio. Ganha 100 de ataque para cada monstro nível espacial ou herói no seu cemitério. Quando esse card destruir um monstro em batalha, você pode adicionar um card de magia ou armadilha do seu deck direto para sua mão. Isso é bom, ele pode trazer uma carta de suporte, tanto a carta armadilha que está vindo nesse pack, que a gente vai olhar agora, ou ele pode trazer uma carta mágica nível espacial direto do seu deck para sua mão. Ela movimenta bem, esse é um ponto positivo. O ponto ruim é que se você for usar, por exemplo, uma Miracle Fusion, você vai banir os monstros do seu cemitério e ela vai voltar para 2.500. Isso é um problema, então você tem que saber a hora certa de usar a Miracle Fusion, que é uma carta também que a gente vai estar utilizando aí nos nossos testes. Próxima carta, pessoal, Next é uma carta armadilha interessante. Eu não conheço muitas cartas armadilhas que fazem o que ela faz. Basicamente, ela pode ser ativada da mão, caso você não tenha nenhum monstro em campo. Então, você está segurando ela na mão, ela funciona quase como uma hand. Ela é uma hand em algumas circunstâncias, tá? Essa carta, ela é uma carta normal, trap, tá? E o que ela faz? Invoque por invocação especial qualquer número de monstros com nomes diferentes de sua mão ou do cemitério em posição de defesa que sejam Nils, o herói do elemento, ou Nils espacial. Mas os seus efeitos são negados enquanto você controlar qualquer um desses monstros invocados por invocação especial. Você vai fazer isso basicamente para fazer fusão, pessoal. Basicamente isso. E para se defender também em algumas situações que você vai precisar. Com o face para cima. Você não pode invocar monstros do seu deck adicional por invocações especiais, exceto monstros de fusão. Óbvio. Você só pode ativar um Next por turno. Que também seria meio roubado se fosse mais de um. Até que não. Se você não controlar nenhum card, você pode ativar esse card da sua mão. Então você pode segurar esse card na sua mão, você não controla
nenhum card, você pode ativar ele direto da sua mão. Isso pode salvar você algumas vezes, tá pessoal? É uma carta boa, não é uma carta ruim não. É igual eu falei, o problema está sendo as fusões que nós temos acesso hoje no Duel Links. Olha o deck aí na tela, pessoal. Basicamente, 3 cartas do conector. Ajuda bastante, tá? Do News Space Conector. É o buscador do deck, você quer ter 3 no deck. News Fusion. News Fusion é o coração do deck. É a carta que você vai fazer fusão da forma mais fácil. Porque inclui cartas do seu deck. Então você vai querer ter 3 delas. Fato. E com certeza vai vir uma só no pack. Quer mais quanto? Espero que eu esteja errado, mas acho que vai vir uma só no pack estrutural, tá? Você vai ter que comprar 3 vezes. Next se mostrou uma carta interessante, porém ela perdeu espaço porque eu necessito ter muitas cartas com nomes diferentes e a carta Miracle Fusion acaba anulando ela. Por quê? Porque quando eu faço fusão usando News Fusion e depois eu refaço fusão usando Miracle Fusion, eu fico sem monstros no meu cemitério, então acaba não sendo tão interessante nesse deck, a não ser para uma situação ou outra, tá? Então por isso foi reduzida a uma, você pode querer rodar de uma, 2 no seu deck, tá? Miracle Fusion, a segunda carta mais importante nesse pack para fusão, 2 cópias, ela permite você fazer fusão com cards da sua mão ou cemitério, muito boa. O News, o Herói Elemental News, também você precisa dele para acessar a maioria das, aliás, para acessar todas as fusões que a News Fusion utiliza, então você vai ter que ter essa carta aqui na sua mão. Aliás, você vai ter que ter essa carta pelo menos no seu deck. O O, para dar uma forcinha e tentar trazer o seu News de volta. O problema do O é que ela precisa estar no seu cemitério e a Miracle Fusion acaba... uma não trabalha junto com a outra, esse é um problema, mas o O está de bom tamanho, tá? Algumas cartinhas mágicas genéricas de suporte de Nil, que vocês já conhecem. Canádia, porque 3 Canádias pega fogo. Canádia, porque é um suporte bom e a grande maioria tem de 2 a 3 Canádias, então pode usar. Se não tiver Canádia também pode substituir por outra trap que ajude você a quebrar o jogo do seu inimigo, porque 6 Samurai, quando começa com um campo bom e uma mão God, é quase impossível de parar, vocês sabem disso, é quase impossível parar. Então pessoal, use alguma carta, buraco armadilha, alguma coisa que você consiga travar a jogada do seu oponente para você poder jogar também, tá? E aqui alguns heróis elementais que você vai precisar para fazer outras fusões. Eu estou colocando aqui o Escaravelho e o Golfinho, Dolphin. Por quê? Porque eu quero acessar algumas fusões específicas aqui embaixo, então estou utilizando eles. Você pode trocar isso daqui para quais fusões você quiser acessar, tá bom? Pode ser que até as fusões que vocês escolham sejam melhores que as minhas. Eu fiz alguns testes, estas se mostraram mais interessantes. Vamos para as fusões? Fusões. Estou usando 2 do Bravo News, que é a carta nova aqui vai vir. Boa, ela ajuda, você consegue se impor fisicamente. Ela também traz uma carta mágica, o trap da sua mão. Você traz o Next com muita facilidade, por isso que a gente está pondo um só. Caso você precise, ele traz o Next para você. E você não vai usar mais de uma vez, com certeza, tá? A outra carta que a gente está usando aqui é o News Knight, que é o Cavaleiro News, né? Que todo mundo já conhece, é uma carta boa, ela se impõe fisicamente, ajuda bastante. Estamos usando aqui também o Flare News, que a gente faz junto com o Escaravelho, né? Essa carta aqui é boa, por quê? Porque ela ganha... É boa para passar, eu coloquei ela para passar por cima de mecanismo antigo. Por quê? Ela vai ganhar... se não me engano, 400 de ataque, 400 de ataque por cada carta, armadilha ou mágica que seu oponente tenha na mão, no campo setado. Então, facilmente você consegue aí passar os 3.000 do Dragão Reator, ajuda. E a outra, que é o Marine, que eu faço junto com o Golfinho, que basicamente limpa a mão do oponente. Então, eu coloquei ela para a gente conseguir
talvez tirar um dojo da mão de quem está jogando de 6 samurai, talvez tirar um Fuma. Ela destrói uma carta da mão do oponente. Você não vai setar ela se você estiver jogando contra um mecanismo antigo. Porém, se você estiver jogando contra um 6 samurai ou um burn, talvez você consiga tirar um Canadia da mão do oponente, e isso te ajuda, sem falar que ela tem um poder de ataque legal de 2800, se faz interessante. Beleza? Então esse é o deck que nós utilizamos no nosso teste. Se alguém tiver alguma sugestão de um deck melhor, pessoal, eu não tenho tanta experiência assim como heróis espaciais, por favor, posta aqui embaixo, eu vou ter o maior prazer de ler e vou testar com você. Eu vou testar esse deck que vocês colocarem aqui na descrição, tá bom? Mas essa foi a melhor conformação que eu consegui fazer com as cartas que vão vir da nova caixa. Vamos para os vídeos? Bom, galera, como eu falei com vocês, em 2 partes. Agora vamos fazer o teste funcional do deck, levando em consideração as cartas que nós sabemos que vai entrar. Para isso eu estou contando com a ajuda do nosso inscrito Guilherme, que nos ajudou muito. Meus mais sinceros agradecimentos, Guilherme. Muito obrigado. E como vocês podem ver, pedra, papel e tesoura. Deu alguns conflitos aqui, não foi combinado, tá, pessoal? Mas tava casando certinho as nossas escolhas aqui, por mais incrível que pareça. Beleza, eu perdi, ele começa. Guilherme tá com o deck de 6 samurais. E como vocês podem analisar, o deck de 6 samurais é o tier 1 do momento. E o Guilherme já começa sacando dojo, 2 dojo, um Fuma, já colocou o contador nos dojos dele. Pessoal, já jogou a armadura que entra por invocação especial e jogou um Kizan. A tradução disso se chama mão perfeita. 6 samurai é muito difícil, com o deck completo é muito difícil de brincar, pessoal, muito difícil. Beleza, ele fez o primeiro Shien dele no campo e cabe mais um Shien, com certeza, porque os dojos dele já estão lotados de contador. E ele vai fazer isso, ele vai puxar. Deixa eu ver. Não, ele não puxou. Ele puxou aquele que devolve para a mão, que eu não lembro o nome agora, fugiu. E eu vou começar as minhas jogadas. Eu estou com o deck agora de herói espacial. Setei uma carta no campo. Vou fazer minha invocação normal. Com minha invocação normal do conector, eu vou trazer um News. Deixa eu ver. Isso. Eu vou trazer um News para o meu campo em posição de defesa, que é basicamente o que o conector faz. Ele vai trazer uma carta News ou herói espacial ou News para o campo. Ativei a minha carta de fusão, a News Fusion, porém vai ser negada pelo Shien dele, fato. É claro. O Shien basicamente não deixa, se o cara começar e setar o Shien logo de começo, o Shien não deixa esse deck jogar, tá? Fica uma dica aí pra vocês. Mesmo porque o Shien tem 1500 de ataque, as minhas cartas elas circundam esse valor. Sem habilidade nenhuma eu não consigo passar direto pelo Shien, só pelo efeito das minhas cartas, então acaba ficando um jogo meio travado, né? Ele me atacou, eu vou acionar minha Canadia para poder tentar segurar o jogo, mas ele vai ser negado de novo pelo Shien dele. E eu me atrapalhei um pouco porque é diferente do Duel Links, tá? Esse programa ele funciona de uma forma diferente, ele é bem manual mesmo. Eu até achei legal isso, né? Porque a gente fica muito mal acostumado com o Duel Links, que é bem automático as coisas, né? E ele devolveu já minha carta para mão. Me atacou, já levei 2.500 de dano, 2.200, 2.100
E acabou desse jeito, pessoal. Basicamente 6 samurais, na minha análise, não deixa esse deck rodar. Bom, pessoal, segundo duelo da noite, contando com a ajuda do nosso inscrito Guilherme. Ele vai estar jogando agora de Ancient Gear Full, e eu vou estar jogando com o mesmo deck de nível espacial proposto no início da partida. Vamos lá? Pedra, papel e tesoura. Ele já ganhou logo de cara. Não teve jeito. E ele escolheu começar. Já setou sua primeira carta em campo. Não sei o que é. Ele setou 2 cartas em campo. E agora sim, ele vai invocar o Evil. Vai trazer um reator para a mão. E aí sim vai passar o turno. Se ele tivesse com a habilidade Idade Mecha Média, no próximo turno ia ser mais brutal ainda, eu acho. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Vamos lá, minha vez. Eu vou começar jogando com um conector. Fazer uma invocação normal do conector para o campo. Com o conector, eu vou trazer por invocação especial uma carta do meu deck. Padrão da jogada desse novo pack, eu creio, né? E vou selecionei o golfinho, o Dolph, o herói espacial Dolph do campo, para tentar justamente fazer a fusão do Dolph, que eu descobri que não consegui fazer por algum motivo, depois vou dar uma analisada. Setei a News Fusion. Com a News Fusion vou trazer o Escaravelho para o campo. Seleciono as cartas que eu vou enviar para o meu cemitério. A fusão nova do Bravo, né, para o campo, para ter mais poder de ataque. Ataquei ele. Agora, se ele tiver alguma coisa setada, esse é o momento que ele vai estar ativando. Ativou o Canadia, é evidente. Anulou a minha jogada. Não tenho mais jogadas para fazer, só me resta passar a vez. Agora depende do turno dele. E como ele já está com o reator na mão, bem provavelmente agora vai ser brutal. Ele desceu o break. Com o break, ele vai usar a habilidade do break provavelmente. Não, nem usou a habilidade do break. Ele usou a carta. Ele usou o Ciclone das Galáxias. Destruiu a carta dele no campo. Trouxe o Dragão Reator. Tá com break com força total. Dragão Reator em campo, mais um Evil. Atacou. Quase limpou o meu campo todinho, mas ainda me deu chance de respirar, né? Vamos lá. Fiz a invocação. Voltei minha carta para a posição de ataque. Usei mais uma News Fusion. Fui tentar superar. Aí foi uma misplay, eu acho, pessoal. Se bem que não tinha muito o que fazer, tá? De qualquer jeito eu ia levar um pau. Ele tá com o reator, ele tá com o campo God, praticamente. Eu invoquei o Escaravelho para ver se eu conseguia passar o poder de ataque do Dragão Reator dele. Só que aí foi uma misplay, ele não tinha nenhuma carta setada. Como ele não tinha nenhuma carta setada, não tinha muito o que fazer. Então, basicamente, eu tentei tirar o máximo de dano dele possível, como vocês podem ver. Ataquei o break dele, ataquei o Evil dele, trouxe uma carta Next para minha mão, que seria meu último recurso, caso ele limpasse meu campo, né? Que ela pode ser ativada da mão, então foi isso que eu fiz. Foi aquela situação que eu falei para vocês, que não precisa de muito Next, porque a própria fusão traz ela para você, e você vai usar ela uma vez só, praticamente. Só que nesse turno não tinha muito o que fazer, ele já estava com o reator no campo, ele só jogou uma carta virada para baixo para se assegurar, não tinha muito o que se assegurar, atacou o meu conector e acabei perdendo o jogo, pessoal, não teve jeito. Uma se ganha, outra se perde. Obrigado, Guilherme. Vamos fazer o fechamento? Bom, pessoal, tem uma coisa diferente, eu ainda não vi
nenhum canal fazendo ainda, por isso que eu achei interessante trazer para vocês, não é só um datamine, mas também uma amostra de como o deck pode se comportar. Pessoal, leve em consideração o seguinte, pode vir cartas a mais nesse pack que mudem um pouco isso que eu vou falar, mas na minha concepção, esse pack novo não vai salvar nem os heróis do elemento, nem o Nils. O que falta nesse deck na minha concepção? Falta justamente fusões boas, porque a Nils Fusion basicamente vai puxar uma quantidade de fusões limitadas do deck que constam o nome Nils nela, o herói do elemento. E também ela é limitada a fusões que sejam feitas com 2 monstros. Isso também limita um pouco essa carta, que é o coração do deck atual. O Conector é uma carta boa, o deck em si é um deck bom. Isso que é complicado de falar para vocês. O deck é um deck bom, é um deck que roda bem, porém eu não tenho fusões tão interessantes assim que dão suporte por trás desse deck. A fusão nova que veio, ela é boa, ela vai trazer tanto cartas armadilhas como Next ou até Nils Fusion, ela vai trazer para sua mão, porém o principal, que seria você conseguir se impor no campo ou por efeito ou por força física, por enquanto, pelo que eu consegui analisar nesse deck, eu não consegui fazer. Então esse deck, na minha avaliação, está abaixo de 6 samurais e mecanismo antigo. Quem quiser comprar o pack, fique à vontade. Se alguém tiver alguma ideia diferente de concepção de deck, pessoal, por favor, me falem, eu vou ter o maior prazer do mundo de testar isso. Vai ser ótimo, tá? Eu não sou dono da razão, nem dono da verdade. Eu fiz uma concepção com as melhores cartas que eu achei, como rodaria bem. Mas se alguém tiver alguma ideia melhor, por favor, postar aqui embaixo. E no próximo vídeo eu trago para vocês, tá? Algum pack de algum inscrito. Muito obrigado aí pela participação. Quero agradecer mais uma vez o Guilherme aí, que está apostando na gente, apostando no canal. Eu também acho que o canal vai crescer, mesmo porque tem espaço aí para crescer. E se você não é inscrito no canal, balangue o sininho, se inscreve no canal e tamo junto, pessoal. Até a próxima análise, crossover, do que tiver. Obrigado, tchau!